Olá pessoal, estou aqui num formato diferente aqui com o prefeito de Cambé, Conrado. Nós vamos falar sobre o caso de ontem do SAMU, até para esclarecer muita coisa sobre o SAMU aqui na cidade de Cambé. Eu falei no vídeo ontem que não era um problema da Santa Casa, e sim do SAMU, que não disponibilizou a ambulância para atendimento da dona Marta, né? Não foi um caso isolado, a gente sabe que o SAMU já vem sendo crítico na nossa região há muito tempo. Conrado, obrigado por me receber aqui na prefeitura e por estar disposto a falar sobre esse assunto também. A gente não corre de assunto, né, Silvio? Prefeito que gosta de falar só de inauguração é fácil. A gente tem que vir discutir os problemas e você também dá essa oportunidade de a gente estar aqui conversando, porque eu percebo assim que a notícia é uma coisa, mas a interpretação de algumas coisas da notícia é que é prejudicial, né? Viram os haters ali falando de um monte de coisa que não tem sentido. Mas pontuar, né, que eu também sou contrário a esse formato que é o SAMU. Se Cambé for fazer uma unidade de SAMU própria, a gente vai ter que contratar 8 médicos, porque trabalhar de 24 horas isso, né? Então eu já pago o SAMU, e o que precisa melhorar, né? Às vezes alguém fala assim, precisa de mais uma ambulância, mas qual a estatística de ambulância? Eu tenho uma ambulância parada aqui no básica, que também demora, às vezes tem uma coisa, um acidente, e a regulagem demora para me acionar. Então eu falei pessoalmente hoje com o secretário de saúde, Beto Preto, sobre essa gestão do SAMU na cidade de Londrina, e isso tem que melhorar, né? Eu sou um crítico disso também, então nós estamos de acordo com relação a essa demora do SAMU. Ontem, como eu falei, não foi um caso isolado, a gente tem testemunho de muitas outras pessoas que precisaram do SAMU, e eu tenho um relato até, não vou citar nome, até de um secretário aqui da prefeitura também que teve um problema e precisou do SAMU, e o SAMU demorou, ele falou para mim que na época mais de 4 horas para conseguir atender. O que a Cambé pode fazer, vamos falar assim, de imediato para tentar melhorar isso? Nós temos que trabalhar com a gestão do SAMU em Londrina, né? O que eu digo, a regulação dessa senhora foi às 15h26 e a saída da base do SAMU foi às 22h58. Né? E uma coisa que precisa também a gente entender é que o governo federal estipula o número regional do SAMUs na região. Então, quando a pessoa fala mal do prefeito, por que não esquece de falar do Lula também, do governo federal, né? Que esquece de falar do governo estadual também, que precisa, através da 17ª regional, apertar essa regulagem do SAMU da cidade de Londrina. Esse caso me chamou a atenção, filho, que assim, a informação é uma, a interpretação da pessoa é outra. Aí falaram muito que a senhora estava morrendo. Essa senhora está na UTI hoje, lá na Santa Casa de Londrina, que ficou muito na vaga. Aí um falou assim, tem que construir mais hospital em Cambé. Mas a Santa Casa tem UTI. Se ela precisasse de UTI, ela estaria na Santa Casa. A senhora fez uma operação em Londrina, e ela passou mal em razão dessa operação que ela teve, ela nem devia ter vindo para Cambé. O SAMU devia ter regulado para Londrina, mas a Santa Casa acolheu. Se precisasse de UTI, ela tinha. E essa senhora não está na UTI hoje. Então todo o carnaval que alguns comentaristas fizeram ali, de que olha lá, tem que construir um hospital novo, não é o caso dela então, porque ela tinha UTI. E se ela tivesse na UTI agora, falou, pô, estamos em razão, ela estava morrendo. Não está na UTI lá. Então, quer falar da demora do SAMU? Vamos falar, beleza. Agora não poder trabalhar com meia informação. A informação total é que essa senhora não está na UTI, ela não deveria estar em Cambé, mas a Santa Casa acolheu, e a gente tem que trabalhar junto, né, com a imprensa, cobrando o governo federal e o governo estadual com relação a essa demora do SAMU, que não é só no caso dela. Várias outras chamadas, o SAMU demora muito para atender. Isso é revoltante, realmente. Aqui em Cambé nós temos uma base do SAMU que fica algumas ambulâncias. Essas ambulâncias que ficam aqui, elas são da prefeitura ou elas são do governo do estado? Essa ambulância da prefeitura que é uma ambulância básica, né? Então, eu não posso, nem se eu tiver uma ambulância, é importante aproveitar a grande audiência tua, nem se eu tiver uma ambulância aqui, eu não posso ir lá pegar um paciente, porque é a regulagem que faz isso, e não é só a ambulância, como eu disse, é um médico e um enfermeiro junto, que a gente tem que ter. Então, a gente volta naquela, né, Silvio? Eu vi alguns haters lá comentando que tem que melhorar a saúde, tem que melhorar aquilo, e a gente concorda, tem que melhorar. Mas a gente, para criticar, tem que se aprofundar um pouquinho no tema. A Prefeitura de Cambé tinha a obrigação de gastar 15% em saúde, que daria 75 milhões. Sabe quanto que eu gasto hoje? 150 milhões. E eu estou gastando o dobro do que eu deveria gastar em saúde. E aí toda a solução do problema, a Prefeitura vai lá, monta a policlínica. A Prefeitura vai lá, banca a UPA de Cambé. 1,5 milhão a UPA, né? Os inteligentes que falam aí, gastando em radar, porque não melhora a UPA. Dá um mês da UPA os radares. Então, não dá certo também essa
comparação. Então, se tudo que der deficiência na saúde, prefeito, por que você não resolve? Por que você não resolve? A gente fica poupando o Lula, fica poupando o Bolsonaro, né? Que eu estou falando do governo federal, não é só o Lula, o Bolsonaro. Até porque não é um problema que surgiu de 2 anos para cá. Exatamente. Quando eu falo Lula, é o governo federal, mas na época do Bolsonaro não mudou nada. Essa questão de por que a União, que deveria gastar 12%, não gasta, e o município que tem que gastar 15% gasta 30%. Então, daqui a pouco, não vai ter mais dinheiro para tapar o buraco, né? Não vai ter mais dinheiro para fazer uma praça, um fundo de vale, porque eu vou pegar todo o meu orçamento e vou jogar tudo na saúde. Porque, como eu disse, estou gastando 150 milhões por ano na saúde. Agora, vamos comprar mais uma ambulância e contratar mais 8 médicos, 8 enfermeiros, mais um custo para o município. E a União faz o quê? A policlínica. Não devia ter policlínica, não precisava, quer dizer, ter policlínica aberta. A gente mantém a policlínica, a gente mantém a UPA. Então, é muito fácil de falar, prefeito, resolva. Eu acho que eu tenho que ser cobrado assim, né, Silvio, vamos cobrar o governo federal, vamos cobrar o governo do estado, prefeito, vamos junto. Mas essa solução mágica que alguns dizem aí, ó, não faz um centro de referência ali, mas melhora a UPA. Então, acabou a cidade, vamos gastar dinheiro só na saúde. Prefeito, só para a gente entender um pouco também, não sei se você tem esse número, quanto que a prefeitura de Cambé gasta por mês com o SAMU? Eu preciso ver a 50 centavos por habitante per capita, porque é tudo per capita que a gente faz. E o que acontece? Toda vez que tem uma situação consorciada igual ao SAMU, Silvio, e essa é uma pergunta boa, porque a gente está pagando, precisa ter o retorno, precisa fazer essa conta. Você tem uma cidade muito grande do lado, que é Londrina, você tem cidades menores do que Cambé também, que são próximas, então eu falei hoje com o secretário de saúde, como eu disse, já falei com o secretário de Biporã, já falei com o prefeito Zé Maria de Biporã, estou falando com o Sérgio Onofre, falei de manhã agora também com o Maício de Rolândia. A gente tem que ter um formato novo, porque não dá pra gente ficar com uma regulagem do SAMU. E por que Londrina que regula? Porque a Londrina é a gestão plena, né? Então tem muita confusão assim, o Londrina tá atendendo os cambeenses lá no hospital universitário, não, lá no Evangelho de Londrina não, tá atendendo os pacientes do estado, a rede que tem que funcionar. É inimaginável construir mais um hospital em Cambé. Isso na hora do apavoro a pessoa fala, mas ela não pensa, né, o que ela está falando, quanto que é o RH de um hospital, e eu tenho que melhorar os já existentes. Eu sempre que a Santa Casa tem que melhorar, né? O São Francisco pode vir dar esse aporte, o HU, o Evangélico, a Santa Casa de Londrina, porque tem a atenção básica, o hospital secundário, que é a Santa Casa, e o terciário, que é o Evangélico de Londrina. Então, essa rede tem que melhorar. Ninguém vai resolver o problema, cada cidade é um grande hospital, né? Então, quem fala realmente não sabe o que está falando. Com essa questão dos hospitais, é claro que o problema foi levantado todo ontem em torno do SAMU, e eu deixei claro até na minha publicação que não era um problema da Santa Casa. A Santa Casa estava prestando atendimento e o problema foi sim do atendimento do SAMU, da demora do SAMU. Mas já que a gente tocou no assunto hospitais, hoje nós temos a Santa Casa, basicamente, que atende pelo SUS, o São Francisco atende pelo SUS aqui em Cambé também? Prefeito? Algumas cirurgias, mas não porta aberta. O único que atende porta aberta é Santa Casa. Entidade sem fins lucrativos, né? Porque nós temos a nossa UPA, que é porta aberta. Mas a única entidade sem fins lucrativos, que é a Santa Casa, que atende porta aberta, é só Santa Casa. Obrigado, prefeito. Espero ter esclarecido. E, prefeito, tendo mais demanda, a gente volta aqui e conversa. Obrigado, parabéns. Tem que noticiar mesmo. A gente respeita a imprensa que noticia e dá a oportunidade de a gente vir defender. Não é uma briga, é uma discussão pelo bem da cidade. Por isso que eu faço questão de vir aqui, Silvio. Se ficar só numa discussão e comentários esparsos, isolados, a gente não consegue construir algo novo, né? Quando a gente se junta, como você me falou, chega no ouvido das pessoas, dos governantes, né, maiores, né, do Estado, da União, e quem sabe a gente junto consiga melhorar a situação.